Um adolescente entra apressado em um supermercado, olhando para os lados com uma expressão que mistura medo e determinação. Nos braços, ele carrega sua irmã mais nova, que parece debilitada. De repente, ele pega um pacote de pão e corre em direção à saída. Porém, algo inesperado acontece. O que se segue é uma história que mudará suas vidas para sempre. Lucas, de apenas 16 anos, não imaginava que aquela decisão impulsiva o levaria a um destino tão diferente do que ele conhecia. Filho de uma família que enfrentava dificuldades há muito tempo, ele e sua irmã caçula, Sofia, de 6 anos, se viram sem um teto após o falecimento repentino dos pais. A vida nas ruas era cruel, mas Lucas assumira a responsabilidade de cuidar de Sofia, mesmo com as poucas chances que a vida lhe oferecia. Passavam os dias caminhando pelas ruas da cidade, muitas vezes dormindo em praças públicas ou em cantos protegidos de prédios abandonados. Cada amanhecer era um novo desafio, e Lucas carregava o peso da sobrevivência nas costas. Naquela manhã, Sofia acordara chorando, com fome. Eles haviam passado dias sem uma refeição decente. Lucas tentou pedir ajuda, mas todos desviavam o olhar. O frio e o desespero pesavam em seus ombros. Foi então que ele tomou a decisão de entrar no supermercado. Lucas nunca quis roubar, mas, naquele momento, parecia não haver outra opção. Ele sabia que Sofia precisava comer, e o simples pensamento de vê-la sofrer mais era insuportável. Só desta vez, pensou ele, enquanto apertava os lábios e criava coragem para entrar. Enquanto ele corria com o pacote de pão em mãos, sentiu o coração disparar. Era como se o tempo tivesse parado por um instante. Ele olhou para Sofia e viu um sorriso tímido no rosto dela, mesmo em meio à fragilidade. Mas aquela felicidade momentânea foi interrompida por uma voz firme. Espere aí. Lucas congelou. Ele esperava ser repreendido, talvez até machucado, mas o que aconteceu a seguir mudaria sua vida para sempre. O dono do mercado, senhor. Antônio era um homem de meia idade, com cabelos grisalhos e um olhar que, apesar de cansado, carregava uma profundidade acolhedora. Ele tinha observado tudo de uma pequena sala no andar superior, onde ficavam as câmeras de segurança. A decisão de descer e enfrentar a situação foi movida mais pela curiosidade e compaixão do que pela raiva. Esse garoto não parece um criminoso, pensou ele. Ao longo de sua vida, Sr. Antônio sempre acreditou que pequenos atos de bondade poderiam transformar destinos, mas nunca imaginou que essa convicção seria colocada à prova de forma tão direta. Antes de continuar, queremos lembrar você da importância de histórias como esta. Se você está gostando e quer ouvir mais narrativas emocionantes como a de Lucas e Sofia, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso nos ajuda a continuar trazendo histórias que inspiram e emocionam. Além disso, compartilhe este vídeo com quem você acredita que também se emocionará com essa história. Agora, voltando à história, prepare-se para se surpreender ainda mais. Ao se deparar com Lucas na saída do mercado, Senhor Antônio não gritou nem o repreendeu. Em vez disso, olhou diretamente nos olhos do jovem. Garoto, você está com fome? Vamos conversar, disse ele de forma inesperadamente tranquila. Lucas hesitou. A sua experiência com adultos raramente era boa, mas algo no tom do Senhor Antônio fez com que ele parasse. Sofia, ainda nos braços do irmão, o olhou com olhos esperançosos. Era como se ela também sentisse que aquele momento marcaria um novo começo. Sênior Antônio os levou para dentro do mercado e pediu que se sentassem em uma pequena mesa nos fundos. Ele trouxe café quente, pão e um pouco de leite para Sofia. Enquanto eles comiam, o homem começou a conversar com Lucas. Eu também passei por tempos difíceis quando era jovem, revelou o Sr. Antônio, surpreendendo o garoto. Entendo o que é não ter nada,
mas você não precisa continuar assim. A cada palavra, Lucas sentia uma mistura de alívio e confusão. Ele não sabia se podia confiar naquele estranho, mas a bondade do gesto era inegável. Após o café, Sr. Antônio fez uma proposta que mudaria tudo. Ele ofereceu a Lucas um emprego no mercado. Você quer ajudar sua irmã? Trabalhe aqui comigo. Vamos começar de novo. Lucas aceitou, mesmo sem saber o que esperar. As primeiras semanas foram desafiadoras. Ele precisava aprender a lidar com horários, responsabilidades e, acima de tudo, confiar nas pessoas novamente. Sênior Antônio não apenas lhe deu um trabalho, mas também lhe mostrou que ainda havia bondade no mundo. Ele começou a ensinar Lucas sobre organização, disciplina e até a importância de sonhar. Enquanto isso, Sofia também recebia cuidados e atenção, florescendo em um ambiente mais seguro. Pela primeira vez em meses, Lucas sentia que havia encontrado um porto seguro, e isso o enchia de determinação para retribuir e seguir em frente. Nos bastidores desse mercado modesto, uma conexão poderosa começou a se formar. Lucas enxergava no Senhor. Antônio, uma figura paterna que não tinha desde a perda de seus pais. Enquanto isso, o Senhor. Antônio via em Lucas uma oportunidade de transformar uma vida e, ao mesmo tempo, resgatar algo dentro de si mesmo. Ele lembrava de sua juventude marcada por dificuldades semelhantes e sabia que Lucas precisava de orientação, mas, acima de tudo, precisava acreditar que era capaz de construir um futuro melhor. Durante os intervalos do trabalho, Lucas observava o movimento no mercado, analisava como o senhor Antônio organizava tudo e começava a sonhar. Ele via possibilidades onde antes havia apenas desespero. Em momentos tranquilos, ele compartilhava com Sofia pequenas histórias, tentando reacender o brilho em seus olhos. Ela, por sua vez, começava a se sentir mais segura e confiante, longe das ruas que tantas vezes a assustaram. Certo dia, enquanto organizavam o estoque, Senhor Antônio deu a Lucas um conselho que ele jamais esqueceria. Nunca subestime o poder da gentileza e do esforço. Às vezes, o que precisamos é apenas de uma oportunidade. Essas palavras ecoaram na mente de Lucas e se tornaram uma espécie de mantra. Ele passou a se dedicar ainda mais, determinado a honrar a confiança que o Senhor Antônio depositara nele. Nos próximos capítulos dessa história, você verá como Lucas enfrenta desafios que o colocam à prova, mas também como ele encontra forças para reescrever seu destino. Acompanhe para descobrir como esse jovem transforma dificuldades em oportunidades e se torna uma inspiração para muitos. Esta é uma história que mostra que, às vezes, basta um pequeno gesto de compaixão para mudar o curso de uma vida. Lucas mal podia acreditar na nova chance que a vida havia lhe dado: trabalhar no mercado do Senhor. Antônio era mais do que um emprego. Era um refúgio e uma possibilidade de recomeçar. Os primeiros dias não foram fáceis. Lucas precisava se acostumar com a rotina, as responsabilidades e a confiança que o senhor Antônio depositara nele. Cada tarefa, desde organizar prateleiras até atender clientes, era executada com cuidado e dedicação. Lucas sentia que cada pequeno esforço era uma forma de honrar a oportunidade recebida e, acima de tudo, cuidar de sua irmã, Sofia. Enquanto isso, Sofia também começava a se adaptar a essa nova fase da vida. Sênior Antônio, com seu jeito gentil, garantiu que ela pudesse frequentar a escola local. Pela primeira vez em meses, Sofia tinha um lugar seguro para estudar, brincar e sonhar. Lucas fazia questão de acompanhar de perto o progresso da irmã. Nos raros momentos de folga, eles se sentavam para conversar sobre as lições que ela aprendera na escola. Para Lucas, ver o sorriso de Sofia era uma confirmação de que ele estava no caminho certo. No mercado, Lucas começava a se destacar.
Seu comprometimento chamava a atenção dos clientes e dos colegas. Sênior Antônio, percebendo o potencial do jovem, passou a ensiná-lo sobre gestão e administração de negócios. Lucas, ações simples podem fazer toda a diferença em um negócio, dizia ele, enquanto mostrava como organizar melhor os estoques e tratar os clientes com empatia. Lucas absorvia cada palavra como uma esponja, motivado pela vontade de melhorar e crescer. Com o passar do tempo, o vínculo entre Lucas e Senhor Antônio se fortalecia. O dono do mercado via no jovem não apenas um funcionário dedicado, mas também um reflexo de si mesmo em sua juventude. Você tem um futuro brilhante pela frente, Lucas. Nunca deixe que as dificuldades o impeçam de sonhar, dizia ele em momentos de reflexão. Essas palavras ecoavam no coração de Lucas, que começava a nutrir sonhos maiores do que poderia imaginar quando vivia nas ruas. Mas a vida não era feita apenas de vitórias. Em um dia aparentemente comum, o mercado foi alvo de um assalto. Dois homens encapuzados entraram no estabelecimento exigindo dinheiro. Lucas, que estava no caixa, sentiu o coração acelerar. Apesar do medo, ele manteve a calma e seguiu as instruções dos assaltantes, preocupado não apenas com a própria segurança, mas também com a de Sofia, que estava nos fundos do mercado. O incidente deixou marcas em Lucas e no Senhor Antônio, mas também fortaleceu ainda mais a conexão entre eles. Sênior. Antônio viu no jovem uma coragem que não era comum para alguém da sua idade. Depois do assalto, ele decidiu aumentar ainda mais o envolvimento de Lucas nos aspectos administrativos do mercado. Lucas, você tem liderança. Quero que comece a me ajudar com as contas e os pedidos de fornecedores, disse ele, confiando ao jovem responsabilidades que antes não compartilhava com ninguém. Paralelamente, Lucas começava a planejar um futuro diferente. Ele passou a frequentar a biblioteca local nos intervalos do trabalho, buscando conhecimentos sobre gestão, empreendedorismo e até mesmo marketing. Cada livro lido era um passo a mais em direção a um sonho que começava a tomar forma em sua mente: abrir o próprio negócio. Sênior Antônio percebia esse interesse e encorajava o jovem, compartilhando suas próprias experiências e aprendizados. Enquanto isso, Sofia também florescia. Na escola, ela fazia amigos e se destacava como uma aluna aplicada. Lucas fazia questão de estar presente em cada conquista da irmã, desde as pequenas apresentações escolares até as comemorações por boas notas. Ele sabia que o futuro dela dependia do esforço conjunto que estavam fazendo para superar as adversidades. No mercado, Lucas passou a implementar pequenas mudanças que faziam grande diferença. Ele sugeriu novas formas de dispor os produtos, o que aumentou as vendas, e propôs promoções que atraíram mais clientes. Sênior Antônio, orgulhoso, reconhecia o impacto positivo das ideias do jovem. Lucas, você tem um dom para isso. Nunca subestime sua capacidade de transformar as coisas, disse ele em um momento de gratidão. No entanto, novos desafios surgiram. Um grande supermercado abriu na mesma região, ameaçando a sobrevivência do pequeno negócio de Senhor Antônio. Lucas, determinado a não deixar que o trabalho duro deles fosse em vão, liderou iniciativas para diferenciar o mercado. Ele sugeriu a criação de uma área de produtos artesanais e a organização de eventos comunitários no estacionamento do mercado, como feiras de agricultores locais. Essas iniciativas começaram a atrair atenção. O mercado, que antes era apenas mais um entre tantos, se tornou um ponto de encontro da comunidade. Sênior Antônio não conseguia conter o orgulho ao ver como Lucas assumira um papel tão importante na revitalização do negócio. Você tem um talento nato, Lucas. Você não é apenas meu funcionário, é minha inspiração, disse ele em um discurso emocionado durante um evento comunitário. Ao longo desse período,
Lucas também passou a refletir sobre como poderia retribuir toda a ajuda que recebeu. Ele começou a planejar formas de ajudar outras pessoas em situações semelhantes às que ele e Sofia enfrentaram. Se eu conseguir superar isso, outras pessoas também podem, pensava ele, determinado a usar sua experiência como exemplo. O desenvolvimento de Lucas e Sofia era visível para todos ao redor. O garoto que um dia entrou correndo em um mercado para roubar pão, agora era visto como uma referência de perseverança e resiliência. Sênior Antônio, que havia apostado nele, sentia-se realizado ao ver como um pequeno ato de bondade transformara não apenas uma vida, mas toda uma comunidade. Contudo, essa história ainda não havia chegado ao seu clímax, e os maiores desafios e conquistas de Lucas estavam por vir. O tempo passou, e Lucas finalmente realizou o sonho que um dia parecia impossível: abrir seu próprio negócio, inspirado pelas lições e pela generosidade do Senhor. Antônio, ele inaugurou um pequeno mercado com um conceito inovador, focado em produtos orgânicos e em apoiar produtores locais. O estabelecimento não era apenas um negócio, era um símbolo de resistência e esperança para a comunidade. Um reflexo da jornada de um garoto que, um dia, não tinha nada e agora era um exemplo para todos ao seu redor. A inauguração do mercado foi um evento emocionante. Amigos, clientes e moradores da região compareceram em peso para prestigiar Lucas. Sênior Antônio, visivelmente emocionado, estava lá, como sempre, apoiando o jovem que havia se tornado quase um filho para ele. Lucas, você conseguiu transformar sua dor em força. Tenho orgulho de você, como se fosse da minha própria família, disse ele, segurando as lágrimas enquanto via o sucesso do jovem empreendedor. O impacto do mercado foi imediato. Lucas conseguiu empregar jovens da comunidade que enfrentavam dificuldades semelhantes às que ele e Sofia viveram. Ele fazia questão de compartilhar sua história com eles, mostrando que, com dedicação e apoio, era possível superar as adversidades. Vocês não estão sozinhos, todos merecem uma segunda chance, dizia ele, inspirado pelas palavras que o Sr. Antônio lhe disse anos antes. Sofia, por sua vez, crescia como uma jovem confiante e cheia de sonhos. Com o apoio de Lucas, ela concluiu os estudos e ingressou na universidade para estudar pedagogia, um sonho que ela nutria desde os tempos mais difíceis. Quero ajudar crianças que, como nós, precisam de amor, atenção e oportunidades, explicou ela, determinada a fazer diferença no mundo. Em uma noite tranquila, Lucas, Sr. Antônio e Sofia se reuniram no mercado para relembrar os desafios e conquistas que os trouxeram até ali. O lugar agora era mais do que um negócio. Era um centro de comunidade, cheio de vida, histórias e esperanças renovadas. Sênior Antônio, com um sorriso no rosto, comentou: quem diria que aquele dia que começou com um ato desesperado nos traria até aqui? Lucas olhou para ele e respondeu com gratidão: tudo começou com a sua compaixão, Sr. Antônio. O Senhor me deu a oportunidade de reescrever minha história. Agora, quero fazer o mesmo por outros. Os frutos do trabalho de Lucas não pararam por aí. Com o tempo, ele expandiu o mercado, transformando-o em uma rede local que oferecia apoio e emprego a dezenas de famílias. Além disso, ele fundou uma organização sem fins lucrativos para ajudar jovens em situação de vulnerabilidade, proporcionando educação, treinamento e suporte emocional. A organização, chamada Mãos que Transformam, tornou-se um ponto de referência na região, atendendo dezenas de pessoas semanalmente e criando um impacto social duradouro. Lucas também passou a participar de eventos e palestras em escolas e comunidades, compartilhando sua experiência e incentivando outros a acreditarem no próprio potencial. Acreditem em si mesmos e não tenham medo de pedir ajuda.
Eu sou a prova de que nenhum sonho é grande demais para quem tem coragem de tentar, dizia ele com entusiasmo para plateias atentas. Enquanto isso, Sofia seguia crescendo em sua carreira. Ela passou a trabalhar em projetos sociais voltados para crianças em situação de risco, desenvolvendo atividades educacionais e recreativas. Seu impacto foi tão grande que, em pouco tempo, ela ganhou destaque em jornais locais, sendo reconhecida por seu trabalho como um exemplo de superação e dedicação. Em uma tarde ensolarada, Lucas e Sofia decidiram visitar o antigo mercado onde tudo começou. O lugar, agora renovado e sob nova administração, ainda carregava as memórias do ponto de partida de suas vidas. Lembra de como tudo começou aqui? Perguntou Sofia, com um sorriso nostálgico. Lucas assentiu e respondeu: Lembro. Cada momento, cada desafio. Foi aqui que aprendemos o que realmente importa na vida. O reencontro com o passado reforçou ainda mais o compromisso de ambos em fazer a diferença. Lucas decidiu ampliar ainda mais sua atuação social, criando programas de capacitação para jovens e adultos em busca de recomeço. Ele também passou a oferecer workshops gratuitos em seu mercado, ensinando princípios de gestão e empreendedorismo. A história de Lucas e Sofia nos lembra que a vida pode ser transformada por pequenos atos de bondade e coragem. Mesmo diante das maiores adversidades, sempre há esperança para um recomeço. Como Lucas provou, não importa o quão difícil seja o caminho, é possível construir um futuro melhor com determinação, apoio e amor. E assim, a jornada que começou com dor e dificuldades se transformou em uma inspiração eterna para todos que cruzaram seus caminhos. Em outro momento marcante, Lucas decidiu retribuir ainda mais a sociedade. Ele começou a financiar bolsas de estudos para jovens de baixa renda que demonstravam potencial e vontade de mudar suas vidas. Educação transforma, assim como transformou a minha vida, dizia ele em entrevistas. Sua história passou a ser destaque em noticiários nacionais, inspirando pessoas em todo o país. Sofia, paralelamente, desenvolveu um projeto de leitura itinerante para crianças em comunidades carentes, levando livros, histórias e atividades culturais até locais onde a educação era escassa. A irmandade e a parceria entre os dois continuavam sendo a base para suas conquistas, provando que o amor e o apoio são essenciais para superar qualquer desafio. Anos depois, em uma cerimônia especial na Câmara Municipal, Lucas recebeu uma homenagem pelo impacto positivo que causou na vida de tantas pessoas. Durante seu discurso, ele disse: Dedico este prêmio àqueles que nunca desistiram de mim, mesmo quando eu mesmo pensei em desistir. Que minha história sirva como prova de que o amor e a empatia podem mudar o mundo. Lucas e Sofia continuaram a crescer e influenciar positivamente suas comunidades, provando que até mesmo as circunstâncias mais difíceis podem dar lugar a um futuro brilhante. A história deles é um testemunho poderoso do que é possível conquistar quando a bondade encontra a determinação.